Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Eliésio Pereira, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, no distrito de Suaçurana, em Iguatu, no estado do Ceará. Bom, nós não estamos tendo as nossas escolas presenciais, portanto, estamos estudando as nossas lições aqui online com você. Nós estamos aprendendo sobre os princípios divinos em tempos de crise. É o nosso terceiro trimestre do ano de 2020. A nossa editora CPAD, ela não lançou a revista física, né? Portanto, nós estamos aqui cooperando com você, tá? Aos irmãos que costumeiramente nos acompanham, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nós hoje estudaremos a lição de número 5. Vamos aprender sobre Zorobabel recomeçando a construção do templo. Que coisa boa, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa é a proposta do nosso terceiro trimestre, né? Princípios divinos em tempos de crise. São os tempos em que nós realmente estamos vivendo. Bom, a proposta de leitura diária é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, cada dia desse com uma temática: o poder da palavra profética, o poder de Deus sobre os anciãos, o poder de Deus sobre o rei Dário, o poder de Deus traz prosperidade, o poder de Deus sobre o ministério, o poder de Deus sobre os recursos. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Esdras, capítulo 5, 1 e 2, e nós começaremos lendo esse texto. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, ou Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que o ajudavam. Agora, o texto de Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 12. No ano segundo do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, versículo 12: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E o povo temeu o povo diante do Senhor. Agora, Zacarias, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 10. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos
me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Bom, o nosso texto áureo está em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática nos diz que, sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. O tema central da nossa lição é: os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. E nós temos os objetivos específicos dessa lição, que, primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus e exemplificar o ministério profético à luz da Bíblia. Amém? Então, essa lição, ela tem 3 tópicos divididos em subtópicos. O primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, dividido em 3 subtópicos que serão entendidos que Deus levantou 2 profetas, o resultado da mensagem dos profetas. Terceiro subtópico, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Segundo tópico, dividido em 2 subtópicos. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Subtópico 1, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Subtópico 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Terceiro ponto, dividido também em 2 subtópicos. O ministério do profeta à luz da Bíblia, a palavra de Deus. Subtópico 1, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. É bom que você faça o acompanhamento dessa lição, já que você não pode estar com a sua lição na mão, pelo menos com a sua Bíblia para acompanhar aí as referências. E você pode ver quantas vezes você quiser essa lição. Se você for ver no YouTube, onde nós estaremos lançando, é sempre bom que você dê lá o seu ok, que viu, né, que visualizou. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever, nós agradeceremos de coração. Como também você pode repassar para outras pessoas, para que assim elas façam, aprendam conosco, né, em conjunto. Essa é um aprendizado compartilhado. Bom, introduzindo a nossa lição, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, o que aconteceu, irmãos? Deus enviou socorro através do ministério de 2 profetas. Quem foram esses profetas? O profeta Ageu e o profeta Zacarias. Lubrificando um pouquinho a garganta, porque falar, né, seca a garganta. Bom, tem uma cronologia da reconstrução do templo. Essa
cronologia conta um pouco da história, do início do templo, da continuação do templo, onde nós vamos ver hoje sobre Zorobabel e Josué, né, que foram animados por Ageu e Zacarias para dar continuidade. No tempo do rei Sírio, do rei Dário, do Xerxes e do Artaxerxes. É uma cronologia sobre a reconstrução. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje, lição de número 5. Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro ponto, primeiro subtópico, Deus levantou 2 profetas. Quem foram esses 2 profetas? Bom, primeiro veio Ageu, conforme Ageu, capítulo 1, versículo 1. Depois levantou-se Zacarias, conforme Zacarias 4, 1 ao 6, onde nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Olha, irmãos, não vieram, esses profetas, eles não vieram atendendo ao convite dos líderes de Israel, Zorobabel e Josué. Não, eles vieram atendendo a Deus. Deus os chamou dos céus e os enviou. Quando Deus chama e Deus envia, Deus cuida e capacita a cada um a fazer a sua obra. Então, falando ainda de Deus suscitar os profetas Ageu e Zacarias, vamos conhecer um pouquinho sobre Zorobabel. O líder político recebeu uma mensagem pessoal. Zacarias, sob a forma de visão, Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolos da obra de Deus. Na ilustração em que você está vendo, no centro você vê o castiçal, o vaso de azeite, e nas 2 laterais, na sua esquerda e na sua direita, a oliveira. Vamos então para o texto, para a gente poder se situar a essa imagem que você está vendo. Bom, Zacarias 4, 1 e 6. O anjo que falara comigo voltou, despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, um vaso de azeite no seu topo e suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isto? Eu disse: não, meu senhor. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu espero que esteja sendo compreensível para você as nossas ilustrações, o nosso projeto de aprendizado na nossa escola bíblica online. Bom, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal e o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha, irmãos amados e queridos, Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui a gente tem uma ilustração do nosso querido pastor Claudio Ono de Andrade. Ele fala sobre o candeeiro visto por Zacarias, que ardia de forma ininterrupta,
pois estava ligado a um vaso de azeite e esse, por sua vez, achava-se conectado às duas oliveiras, né? Bom, Jesus é a oliveira na qual nós fomos enxertados. Então, unidos a Jesus, irmãos, jamais nos faltará, sem dúvida alguma, o precioso azeite para vivermos uma vida plena e vitoriosa e reluzindo como luz no mundo. Você está tendo essa funcionalidade de ser esse luzeiro que reluz a luz do mundo? Glórias a Deus. Então, ainda conforme o pastor Claudio Honor, o candelabro, embora se destacasse por seus ricos e variados detalhes, formava uma única peça, conforme Êxodo capítulo 25 e 31. O mesmo, amados irmãos, podemos dizer da Igreja de Cristo. Embora ela seja formada por muitos membros de várias procedências e origem, acaba constituindo um único corpo, conforme Paulo descreve quando ele fala aos Coríntios na sua primeira carta, né, no capítulo de número 12. E nós vamos aprender também sobre Josué, né? Aprendemos sobre Zorobabel, agora sobre Josué. Bom, Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. O que aconteceu? Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes nova, conforme Zacarias 3 e 4, e que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Aí a figura ilustra a mitra, né, na cabeça de Josué. Então, prosseguindo, o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu, ele mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequências da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. A figura ilustrativa nos mostra aí que a obra ela ficou paralisada. Lembra por quanto tempo? 15 anos a obra ficou parada. Bom, como o povo recebeu também uma mensagem de Deus, o profeta deu ao povo uma ordem. E essa ordem foi uma ordem estimulante. O que ele disse? Ele disse: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Conforme Ageu 1 e 8. Ok? Vamos então para o segundo tópico do nosso primeiro ponto. O resultado da mensagem dos profetas. Olha, irmãos, o poder de Deus se manifestou. Se manifestou e os dois líderes, eles criaram coragem. E o povo também foi encorajado, né? Então, Zorobabel ordenou que todos, imediatamente voltassem à construção. Olha, o retorno da construção teve uma confirmação de permissão do rei Dário, assim que foi encontrada a ordem de Ciro, tá? Então, assim que Dário encontrou a ordem de Ciro, veio a confirmação, então, e a permissão para que a reconstrução começasse. Terceiro subtópico, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores
até a conclusão da construção. Desculpa. Olha, os profetas Ageu e Zacarias, eles continuavam dando a sua cooperação, tá? Eles estavam lá ajudando, eles estavam lá contribuindo, eles estavam ali dando a sua força até que a casa ficou concluída, conforme Esdras 6 e 15, né? E acabou-se esta casa. E a construção chegou à sua conclusão final. Que grande bênção, né, meus queridos e amados irmãos? Então, vamos sintetizar esse primeiro ponto. Os profetas Ageu e Zacarias são levantados por quem? Pelo Senhor. Para fazer o quê? Para incentivar e para exortar o povo a retornar à reconstrução do templo. Seja abençoado com essa aula de hoje e eu tenho certeza que o seu aprendizado está sendo enriquecido através das ilustrações aqui na nossa escola bíblica. Bom, vamos então para o nosso segundo ponto. Nosso segundo ponto fala sobre o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Olha, irmãos, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. O que ocorre? Vamos ver no primeiro subtópico as manifestações naturais que aconteceram no Antigo Testamento. Olha, há muitos exemplos no Antigo Testamento, mas vamos mencionar apenas dois que receberam um preparo sobrenatural e muita autoridade espiritual. O primeiro deles é o caso de Moisés. Moisés foi o grande líder que Deus levantou. Deus levantou Moisés com um propósito. Qual foi o propósito de Moisés? Libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. E depois, num outro preparo sobrenatural, tem o caso de Elias. Quem era Elias? Era um profeta de Deus. O profeta de Deus que ajudou Israel, que havia sido levado à idolatria. Em particular, pelo ímpio Acabe, que era o rei de Israel. E aí, notoriamente, se Moisés foi usado para tirar o povo da escravidão, Elias foi usado para tirar o povo da idolatria. E tem aquele episódio clássico, épico, né, de Elias enfrentando os profetas de Baal e os profetas do rei Assera. Amém? Então vamos continuar. Espero que você esteja aprendendo com a nossa lição de hoje. Segundo tópico, a manifestação sobrenatural no Novo Testamento. Falamos da sobrenatural no Antigo, agora no Novo Testamento. Olha, quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, o que aconteceu? Os dons espirituais começaram a entrar em ação. E ocorre que passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Glórias a Deus. Os apóstolos, eles eram revestidos desses dons, meio divino, para a conversão de muitas almas, ou de muitas almas. Você entendeu? Os apóstolos, eles eram revestidos desses dons. Esse era o meio divino para a conversão de muitas almas. E passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Glórias ao eterno Deus. O ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Essa é a síntese do nosso segundo ponto, ou segundo tópico, como você queira chamar. Bom, vamos então para
o nosso terceiro e último tópico, onde nós vamos aprender sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia Sagrada. Primeiro subtópico, o profeta na dispensação do Antigo Testamento. Você que estuda, que é um estudioso da palavra, sabe exatamente a respeito das dispensações que a humanidade viveram até hoje. Hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Como exemplo, nós vamos ver o profeta Ezequiel. O que acontecia com Ezequiel? Ele recebia os anciões para que estes consultassem ao Senhor por ele. Aí a referência, Ezequiel, capítulo 20, versículo 2. Aí tem o profeta Samuel, que foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se haviam perdido, né? 1 Samuel, capítulo 9. Veio o profeta Aías, foi consultado pela mulher de Jeroboão sobre o seu filho que estava doente. E o profeta Moisés, que transmitia aos anciões aquilo que Deus lhe falava. Você lembra de tudo isso, né? Lógico, né? Êxodo capítulo 19, versículos 7 e 8. Né? Moisés sempre recebia de Deus e transmitia o povo aquilo que Deus lhe falava. Moisés subiu o monte várias vezes, inclusive para receber as tábuas da lei. Bom, o profeta na dispensação do Novo Testamento. No Novo Testamento. No Antigo Testamento, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam o quê? A resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João Batista, e desde então é anunciado o reino de Deus, conforme Lucas 16, 16. Bom, gente, no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Por quê? Porque hoje não necessitamos mais consultar profetas. Né? Por que não necessitamos mais consultar profeta? Primeiro, porque no novo pacto, todos nós temos acesso a Deus por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso único e suficiente mediador. Segundo, porque nós possuímos a palavra de Deus, que é o que, irmãos? Que é a nossa única regra de fé e prática. Tudo que você precisa, tá, de Deus está na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, em oração, em jejum e consagração, quando você abre a Bíblia, Deus se manifesta e fala com você. Amém? Dá para glorificar o Senhor, dá para adorar o Senhor por isso, pela sua maravilha. Que coisa boa, né? E aí nós temos o saudoso pastor Antônio Gilberto, que nos fala a respeito do dom de profecia e nos fala também a respeito do ministério profético. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Primeiro, o dom de profecia é para todos, Aí ele diz: todos podereis profetizar, conforme Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 14. O dom de profecia é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo concedida à pessoa. Então, no dom de profecia, Deus usa principalmente o aparelho fonador da pessoa, a fala, né? É isso
que acontece no dom da profecia. Já o ministério profético não é para todos, né? A interrogação é: são todos profetas? Então, o ministério profético é exercido através de um ministério dado por Deus à igreja, tá? No ministério profético, Deus usa principalmente a mente do profeta. Deus fala no entendimento do profeta e ele transmite. Ok? Subtópico 2, o profeta na dispensação do Novo Testamento. O que o apóstolo Paulo escreveu e recomendou acerca dos dons espirituais? Vamos ver. Ele começa dizendo em 1 Timóteo 4,14, para que não desprezemos o dom que há em nós. Ele diz: não desprezes o dom que há em ti. Ainda em 2 Timóteo 1,6, ele diz: despertes o dom de Deus que existe em ti. Aí, em 1 Coríntios 12, ele vai dizer para que nós procuremos zelar com os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? E, por fim, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar, tá? Então, o profeta na dispensação do Novo Testamento, estamos falando sobre o ministério do profeta à luz da palavra, à luz da Bíblia. É um erro doutrinário, quando alguém que possui o dom de profeta, ou de profecias, dom de profeta não, desculpe, o dom de profecia, né? É o profeta que possui o dom de profecia, procurar usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, viagens, compra de imóveis, coisas desse tipo, né? Alguém chega, eu quero saber se a minha está preparada. A gente precisa ter muito cuidado, né? Certamente você já ouviu muito a respeito das profetadas que aconteceram ao longo da história, e se você tem um pouquinho mais de tempo de fé, com certeza tem muitas histórias para contar de profetas que se usaram, não deixaram que Deus os usasse e acabaram se usando. Então, é fundamental que nós, os obreiros, ensinemos a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. É uma responsabilidade muito grande que pesa sobre o profeta. Pastor, e como eu faço para saber se a profecia é de Deus ou não? É muito simples. Se a profecia é de Deus, ela vai se cumprir ao seu tempo determinado. Senão, não irá se cumprir. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Estamos fechando o terceiro tópico. Aprendemos que os profetas, eles exercem uma função ministerial. E essa função ministerial, ela é determinada pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. Eu espero que tenha contribuído com o seu aprendizado nesse dia, nessa lição de número 5. E aí, quero convidar você para estar conosco na nossa próxima aula, na nossa próxima lição. Aprenderemos na lição de número 6. Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Espero encontrar com você na nossa próxima lição, no nosso próximo encontro. Deus abençoe abundantemente a sua vida. Quero orar e agradecer ao Senhor pelos meus queridos e amados irmãos que fazem o www.ebdpanorama.com, que nos trazem essas belíssimas ilustrações, os slides que são desenvolvidos pelo panorama.com e que nos ajudam a abrilhantar essa aula. Deus abençoe abundantemente a sua vida, saúde, graça
e paz para todos vocês. Deus abençoe a paz do Senhor.